A Bonda di um Cibinho. Estamos em pleno Geoparque Terras de Cavaleiros. Esta é mais uma viagem pela história, pelo património, pelas tradições de uma das 30 freguesias do concelho de Macedo Cavaleiros. Estamos em Lagoa. Lagoa, uma freguesia com uma história incomparável. Esta será uma viagem longa, a começar há cerca de 6.000 anos. Mas convidamos-os a virem connosco e a acompanharem-nos nesta magnífica história sobre uma freguesia que cumprirá no próximo ano, em 2024, 830 anos sobre a sua primeira menção documental. Venham connosco. Encontramos-nos na abrangência do magnífico rio Azibo, num local fantástico, onde temos, com toda a probabilidade, o registro mais antigo de presença humana no concelho de Macedo Cavaleiros. Estamos no Forno da Velha, assim designado na base de dados arqueológica, e aqui temos vestígios da chamada pintura esquemática. Se numa fase inicial ela foi apontada e situada cronologicamente no 3º milénio a.C., os últimos estudos levados a cabo sobre a arte rupestre por Sofia Figueiredo apontam-nos pelas semelhanças com o mesmo período de pinturas semelhantes no Vale do Coa para um período que pode recuar até ao 4º milénio a.C. Quer isto dizer que na abrangência da freguesia de Lagoa se encontram efetivamente os vestígios mais antigos de presença humana em todo o concelho. Estamos a falar de uma história que nos pode recuar até há cerca de 6.000 anos. Mas a história de Lagoa, obviamente, não termina por aqui. Há de continuar nos próximos 6.000 anos, e é nesses 6.000 anos que vos deixamos o convite e o desafio de nos acompanharem até aos dias de hoje. Depois dos vestígios do Forno da Velha, vestígios da ancestral presença humana no território que corresponde hoje à freguesia de Lagoa, esse povoamento, ou permanência, ou passagem de populações nossas ancestrais prosseguiu ao longo do tempo. Estamos neste momento num povoado conhecido como a Fraga do Castelo, em que ainda hoje se percebem vestígios de muralhas, vestígios de torreões. Ora, ainda na primeira metade do século XX, o conhecidíssimo Abade de Vassal nos mencionava este povoado, dizendo que junto da população de Lagoa dessa época havia a lenda de um tesouro encantado, e chamavam a este sítio magnífico onde hoje estamos com uma vista fantástica a cidade dos Mouros. Ora, vamos tentar desmitificar um pouco essa presença dos Mouros e desta cidade dos Mouros, porque em termos efetivos este povoado é muito anterior à chegada dos Mouros à Península Ibérica, e de facto também os Mouros, se aqui estiveram, e estamos muito próximos do rio Azibo, mal tempo terão tido para dar um mergulho no rio Azibo, porque se aqui estiveram muito pouco tempo. Estamos a falar de um povoado da chamada Idade do Ferro. Estamos a recuar cerca de 2.000 anos, quando de facto temos a primeira prova de um assentamento populacional na região de Lagoa. E quando falamos num povoado fortificado, temos que falar das tribos que habitariam
esta região nessa época, numa época anterior à chegada dos romanos à Península Ibérica e a toda esta região. Ora, quem habitaria este povoado, hoje conhecido, como já dito, como Fraga do Castelo, seria um povo integrado pelos romanos e descrito pelos escritores clássicos como Plínio, como fazendo parte dos Astures. Isto é, estamos habituados a que nos digam que nós somos lusitanos. E de facto esse é mais outro equívoco semelhante ao dos mouros, porque os lusitanos aqui nunca estiveram. Quem esteve aqui foram de facto os Astures, porque os lusitanos eram de facto um povo que habitava abaixo da linha do Rio Douro, com uma provável exceção de uma tribo sua, que eram os banienses, que poderia habitar a norte do Rio Douro, mas na zona de Torre de Moncorvo. Ora, aqui quem terá habitado era uma tribo, como dito, dos Astures, conhecida como Zelas. Ora, os Zelas, nossos antepassados, que tiveram bastantes povoados fortificados por esta região, uma região que abrangia a grande maioria do concelho de Macedo de Cavaleiros a partir do rio Tuela e também os concelhos de Vimioso, Mogadouro, Bragança, uma parte do de Vinhais e também Miranda do Douro, estendendo-se a sua região de, entre aspas, domínio administrativo até à zona de Zamora e Aliste. Como é que nós sabemos que os Zuelas ou Zelas terão habitado aqui? Porque, de facto, uma das características que os povoados dos Zelas tinham eram as chamadas pedras fincadas. Pedras fincadas que, basicamente, eram pedras espetadas no solo para evitar que os adversários ou os inimigos conseguissem aceder aos povoados que, normalmente, como este, estavam situados em zonas altas. Portanto, quando estamos na Fraga do Castelo, não estamos a falar de mouros, estamos a falar de um povo, os nossos antepassados que aqui habitaram e construíram muralhas e torreões e deixaram vestígios, nomeadamente de cerâmica, claramente classificável na Idade do Ferro. Esta é a prova provada de que este território, já há muitos anos, que é um chamariz para a fixação de populações. A história, obviamente, haveria de prosseguir. A história não terminaria com a presença dos Zelas ou com estes povoados que haveriam de ser abandonados porque os romanos pegaram nas populações e levaram-nas para os vales, porque já não havia necessidade de haver guerra, e a partir daí começaram a ser, de facto, criadas as chamadas Vila Romanas, que aqui temos um vestígio em Valdenoveia, onde foram descobertos vestígios, nomeadamente de telha de origem romana. Portanto, estamos a falar de um habitat já de época romana, numa época em que as pessoas que aqui viveram já teriam descido para o vale. A história de Lagoa, do território de Lagoa, há de prosseguir com outros personagens, com outros eventos e noutras épocas. Mas sobre isso e sobre o primeiro documento a mencionar especificamente Lagoa, já falaremos a seguir. Continuem a acompanhar-nos. Apesar de não haver muitas notícias posteriores na Alta Idade Média, o que é um facto é que o povoamento da região continuou. E há um fator importantíssimo para percebermos a configuração territorial no século XII no concelho de Macedo de Cavaleiros. De facto, no início do século XII houve uma mudança substancial relativamente ao domínio espiritual sobre esta região. E, de facto, desde o início do século XII, após os protestos da Diocese de Braga, a mesma haveria de ficar com a responsabilidade por estas terras. E é a partir daí que nos surge uma série importantíssima de documentos do século XII a referirem a existência já de uma rede paroquial
na região. Ora, é nesse âmbito que nos surge o documento mais antigo onde Lagoa nos surge mencionado. E surge-nos precisamente a partir da sede de Braga e a partir de uma doação. Na época, obviamente, a nomeação de párocos não era como acontece na atualidade. E o que aconteceu para nós termos o registro de Lagoa num documento, estamos a falar de julho de 1194, refere-se à nomeação de um pároco para Santa Maria de Pinhovelo, a atual povoação que hoje faz parte da freguesia de Amendoeira. E nessa altura, o nomeado, de seu nome Rodrigo Mendes, que é a primeira pessoa, o primeiro nome que encontramos de facto com ligação direta a Lagoa, para conseguir ser o presbítero, ou seja, o pároco de Santa Maria de Pinhovelo, doa ao arcebispo de Braga as propriedades que ele tinha, nomeadamente em Lagoa. Lagoa que nos aparece no documento, em latim, como lacuna. Ora bem, quando olhamos para esse documento, percebemos claramente que já havia a tal rede paroquial que mencionávamos, uma rede paroquial onde já estavam incluídas muitas das povoações que hoje conhecemos no concelho de Macedo de Cavaleiros. Aliás, o concelho de Macedo de Cavaleiros, o atual território do concelho de Macedo de Cavaleiros, é detentor de cerca de 50% dos documentos mais antigos do distrito a mencionarem especificamente povoações. O caso de Lagoa é uma delas, que nessa doação, o referido Rodrigo Mendes, que não se sabendo efetivamente quem era o personagem, mas deveria seguramente ser alguém importante pelo seu apelido Mendes, ou seria da família, da grande família dos de Bornes, de Afonso Mendes de Bornes, ou também a grande probabilidade de ser da grande família dos de Moraes, que, como veremos adiante, tiveram uma ligação umbilical com Lagoa. Estamos em 2023. No próximo ano, 2024, cumprir-se-ão 830 anos, mais de 8 séculos, sobre o primeiro documento que menciona especificamente a povoação de Lagoa. Obviamente que estamos, e aqui atrás temos uma torre contemporânea a imitar de alguma forma a época medieval, mas esta torre é contemporânea e é uma torre que foi feita em honra precisamente de uma das santas, como veremos adiante, uma das santas, uma das grandes devoções das gentes de Lagoa. Este é um dos atributos de Santa Bárbara. Mas a viagem de Lagoa não termina no século XII. Há de prosseguir pelos séculos seguintes, como veremos a seguir. Continuem a acompanhar-nos. Embora o primeiro documento, como já dito, seja de finais do século XII, há um outro fator que nos pode afiançar a antiguidade de Lagoa e da sua paróquia. Erradamente, dizem inúmeras vezes que a padroeira de Lagoa, e isto vê-se inclusive em algumas páginas institucionais, que é Santa Bárbara. Mas apesar de ser uma grande devoção dos lagoenses, de facto, o padroeiro efetivo de Lagoa é São Martinho. Estamos precisamente no edifício, na Igreja Matriz, em sua honra. E há uma questão que se coloca: São Martinho de Tours, uma cidade francesa, como é que um santo com origem francesa
veio parar como orago, isto é, como padroeiro, a uma paróquia do Nordeste transmontano? Isso vamos descobrir já de seguida no frontispício da Igreja Matriz. São Martinho é uma figura nascida no século IV, em época romana, de dominação romana, na antiga região da Panónia, que hoje fica sensivelmente na atual Hungria. Ele ingressou no exército romano e haveria de ser deslocado para a Gália, a atual França, na qual o exército romano permanecia também. Aí chegado, consta-se que terá com fervor aderido à religião cristã, tornando-se uma figura importantíssima dentro da sua comunidade. Seria dessa forma que haveria de chegar a bispo da cidade de Tours. Sabe-se que, e conta a lenda, que São Martinho, como soldado, num dia de muito frio, terá cortado metade da sua capa para dar um mendigo. Hoje celebra-se São Martinho, no dia 11 de novembro, e devido a esse episódio, consta-se também que temos o verão de São Martinho. E como se perguntava há pouco, como é que a devoção por um santo de origem francesa chegou aqui a Lagoa e a outras povoações do Nordeste transmontano? No caso de Macedo Cavaleiros, ele é o padroeiro em Vilar do Monte, é também o padroeiro em Travanca, uma anexa da freguesia de Macedo Cavaleiros. Ora, por volta do século XI, os cavaleiros francos, ou seja, os cavaleiros franceses, vieram em cruzadas para Portugal para participarem na célebre Reconquista. Mas com os cruzados vieram também os monges beneditinos, particularmente aqueles que tinham fundado a abadia de Cluny, os cluniacenses, que trouxeram as suas devoções de origem francesa para os sítios para os quais eles vieram. Sabe-se que a abadia-mãe em Portugal dos beneditinos cluniacenses, o Mosteiro de Tibães, o tão conhecido Mosteiro de Tibães, na zona de Braga, foi escolhido precisamente o padroeiro São Martinho. E terá sido através da vinda, pelo século XI, de personalidades francesas para Portugal, que as devoções vieram e aqui vieram parar. Quando falamos que o facto de Lagoa ter como padroeiro São Martinho serve-nos de datação relativa para a existência de uma paróquia desde muito cedo, conforme confirma esse documento do final do século XII, São Martinho é, de facto, mais do que o santo protetor desta freguesia, uma figura importantíssima para podermos datar relativamente à antiguidade de Lagoa. Após o primeiro documento a mencionar especificamente Lagoa, como já dito, em 1194, no final do século XII, voltamos a ter notícias sobre a povoação já em pleno século XIII. Contrariamente àquilo que nos é vendido pelos manuais de história sobre os nossos primeiros reis, Dom Afonso Henriques, o filho Dom Sancho I, a seguir Dom Afonso II, também Dom Afonso II, Dom Sancho II. Esta sempre foi uma região excêntrica. Esta sempre foi uma região aliada que, em termos efetivos, nunca esteve verdadeiramente integrada no chamado, no emergente reino português. É assim que chegamos ao reinado de Dom Afonso III, quando finalmente o grande senhor da região de Bragança, um descendente dos Bragançãos, a família que efetivamente mandava aqui,
entra na órbita do poder régio. Estamos a falar de um personagem macedense, Dom Nuno Martins de Chacim, que foi Meirinho Mor de Afonso III, que chegaria a Mordomo-Mor, também de Dom Dinis, que efetivamente mandava nesta região, juntamente com outras famílias agregadas aos Bragançãos, nomeadamente os de Moraes, mas também os de Bornes. E porque é que estas famílias são importantes para a história de Lagoa no século XIII? De facto, há algumas publicações que referem que Lagoa volta a surgir em termos documentais no ano de 1258, a propósito das inquirições mandadas tirar por Dom Afonso III, que era para aquilatar o poder que o rei, ou as propriedades que o rei tinha nesta região, que de facto eram muito poucas. Aparece-nos mencionada de facto uma lagoa, que alguns autores consideram como esta lagoa, mas é um equívoco, porque essa lagoa fazia parte do julgado de Santa Cruz da Vilariça, que fica a cerca de 40 a 50 km do sítio onde estamos. Portanto, não se refere a esta lagoa, mas esta lagoa onde estamos aparece com a designação de Alagoa nas inquirições mandadas tirar por Dom Dinis em 1290, numa época em que o mencionado Dom Nuno Martins de Chacim já tinha desaparecido. Ele terá morrido cerca do ano de 1284, e é a partir dessa altura que toda esta região é integrada em definitivo no reino português. E o que nos dizem as inquirições de 1290? Que esta região, a Lagoa, como dito, era propriedade do rei, o que não correspondia, de facto, à verdade. Uns dos fundadores, ou chamados os fundadores desta região, os senhores de Lagoa, juntamente com a vizinha Moraes, era precisamente o grande personagem Gonçalo Rodrigues de Moraes, que haveria de passar a propriedade para o filho Martim Gonçalves de Moraes e, posteriormente, para o grande senhor também da região, Rui Martins de Moraes. E dizem-nos as inquirições que aqui foram feitos 50 casais. 50 casais por filhos de algo, ou seja, fidalgos, e por clérigos, isto é, por padres. E diz-nos na altura Dom Dinis, que de facto queria mandar nisto, que a partir dessa época, que o andador de Bragança, ou seja, o funcionário régio que cobrava as rendas no Conselho de Bragança, tinha o direito de entrar aqui nas propriedades que havia em Lagoa e cobrar esses direitos. É a partir daí que Dom Dinis integra definitivamente a Lagoa, como era chamada na altura, na esfera do domínio régio, e o integra definitivamente no Conselho de Bragança, ao qual Lagoa passaria a pertencer até meados do século XIX, quando surgem as reformas administrativas, mas isso já falaremos posteriormente. Mas a história de Lagoa não termina aqui, há de prosseguir pelos séculos seguintes, com alguns episódios curiosos relativos precisamente à relação que Lagoa e os seus habitantes tinham com o Conselho de Bragança e com a forma como o Conselho de Bragança tentava impor-se às populações. Mas isso já falaremos a seguir. Em pleno século XV, decorria o ano de 1461, quando o Conselho de Bragança queria impor uma série de obrigações às povoações do seu vasto alfoz, do seu vasto concelho. É nessa altura que, estando o rei em Chaves, é feita uma procuração dos povos, em que nos aparece, e esta é a parte importante, em que nos aparece o primeiro habitante de Lagoa devidamente documentado, de seu nome Inocêncio Martins. Mas as relações com o Conselho de Bragança continuariam com alguns conflitos ao longo dos séculos, como é um bom exemplo aquilo que acontecerá em 1590, quando Bragança tenta impor novamente pagamentos adicionais e um conjunto de cerca de 90 povoações do então Conselho de Bragança se une para protestar precisamente contra essa imposição, que incluía pagamentos adicionais, e tendo chegado a um acordo, porque até o ano de 1547, cada habitante tinha de pagar 4 alqueires de centeio para o Conselho de Bragança.
E a partir desse ano há um acordo em que cada habitante passará a pagar 100 reis para o concelho e também um valor estipulado em cruzados para que o concelho de Bragança aqui fizesse obras, nomeadamente calcetamento de ruas e afins. Estas relações com o concelho de Bragança prosseguiriam ao longo dos séculos, mas o século XVI é um século também muito importante para a história de Lagoa, mas isso já veremos seguidamente no interior da magnífica igreja de São Martinho de Lagoa. Estamos no interior da magnífica igreja matriz de Lagoa. Como já dito, é a igreja dedicada a São Martinho. Apesar de ser uma igreja maneirista, com mistura de estilos, onde entra o proto-barroco e também o barroco, a história desta igreja começa um pouco antes e a ligação que conduziu a este magnífico exemplar começa um bocadinho antes. Decorria ainda o século XVI, quando, em instâncias papais, foram criadas na região as comendas da Ordem de Cristo. E Lagoa, fazendo parte já nessa época da reitoria de Moraes, isto é, era o reitor de Moraes que nomeava o pároco de Lagoa, a partir do ano de 1520, fez há pouco tempo, 500 anos, que foi criada a Comenda da Ordem de Cristo de Santo André de Moraes, à qual Lagoa passaria a fazer parte e a partir da qual se estabelece uma relação que nos daria o magnífico exemplar que temos hoje aqui e sobre o qual já falaremos a seguir. Pouco tempo após a transformação de encomenda da Ordem de Cristo, de Santo André de Moraes e da sua anexa eclesiasticamente Lagoa, haveria de surgir uma transformação em termos eclesiásticos na região. De facto, em 1545, depois de 4 séculos pertencendo à sede de Braga, haveria de ser criada a Diocese de Miranda em 1545. E é a partir daí que passamos a ter mais notícias sobre Lagoa e particularmente sobre a envolvência desta igreja onde nos encontramos. E de facto, logo em 1600, talvez porque Lagoa já tinha adquirido alguma importância, como veremos mesmo a nível populacional, quando analisarmos os valores demográficos mais adiante, como dizia, em 1600, o 7º bispo de Miranda, Dom Diogo de Sousa, fez uma visita pastoral a Lagoa. Ora, isso é revelador da importância que Lagoa já teria adquirido nessa época, quase a iniciar o século XVII. E é precisamente na primeira metade do século que vemos uma primeira referência que poderá referir-se a este templo, não como conhecemos agora, porque sofreu várias remodelações, quando em 1633 o pároco de Lagoa, Brás Camelo da Gama, institui um morgadio com capelas ao qual vincula uma série de bens existentes em Lagoa, nomeadamente olivais. Esta passagem, como dito, para a Diocese de Miranda, haveria de ter mais um facto de relevante em pleno século XVII. Em 1636, o cabido da sede de Miranda, e porque precisava de verbas para a construção da Catedral de Miranda, que hoje todos conhecemos, resolveu retirar uma parte dos impostos eclesiásticos que recebia de Lagoa, as terças, precisamente para a construção da sede de Miranda. Hoje, quem for a Miranda e apreciar aquele magnífico edifício, está lá um pouco de Lagoa. Mas Lagoa, em termos eclesiásticos, não terminaria por aí e há outros
a outras particularidades que se relevam nessa época. Uma época em que estávamos em plena dinastia filipina, desde 1580. Mas com a ascensão de Dom João IV ao poder, a chamada restauração da independência, algumas guerras prosseguiram, as chamadas guerras da restauração, e no ano de 1641 voltamos a ter Lagoa e alguns heróis improváveis da restauração da nossa independência, porque os dois párocos adscritos a Lagoa, na altura, dois párocos, contribuíram, a pedido de Dom João IV, com 1.300 reis para ajudar precisamente no esforço de guerra. E logo 2 anos após, temos mais 2 nomes de Lagoa que participaram na defesa da Praça de Miranda do Douro, 2 heróis improváveis da nossa independência. O padre, ou ainda eram de ordens menores, o padre Domingos Lourenço e o padre Lourenço Gonçalves. Um pároco que teria uma importância extrema para a história deste templo, porque é da responsabilidade dele, já presbítero, padre Lourenço Gonçalves, a responsabilidade da criação deste magnífico altar das almas que aqui temos atrás e sobre o qual já falaremos de seguida. Para lá da primeira notícia sobre a instituição do morgadio em 1633, como dito, o padre Lourenço Gonçalves, no ano de 1662, mandou executar este magnífico altar das almas, algo que estava muito em voga em pleno século XVII, segundo as indicações do Concílio de Trento. E poucos anos após, em 1681, temos a indicação do altar de Jesus, feito por indicação da confraria que aqui existia. Ora, obviamente, para haver uma confraria, tinha de haver gente. E para haver gente, e para fazer estas magníficas obras, tinha que haver dinheiro, tinha que haver verbas. E quando avaliamos a evolução da população e as atividades que eram desenvolvidas, como veremos adiante, percebemos o porquê desta vitalidade. Mas uma parte dela vinha precisamente dos recursos provindos da Comenda da Ordem de Cristo, particularmente do seu comendador, o Duque de Cadaval. As obras na Igreja prosseguiriam ao longo de toda a segunda metade do século XVII, nomeadamente as do altar-mor. De facto, este magnífico altar-mor, este magnífico retábulo que aqui temos, as primeiras instruções para a sua mudança datam de 1680, quando é dada a indicação para a colocação de um novo sacrário com a curiosidade que tinha de ser igual ao da Igreja de São Pedro de Macedo Cavaleiros. Esse sacrário já hoje não está aqui, mas o que é um facto é que, segundo as indicações dos visitadores, na altura, em 1693, foi dada instrução para que o antigo retábulo fosse transferido para a capela de Santo Apolinário, porque não era condizente com o sacrário que, entretanto, tinha sido colocado. Hoje temos esta magnífica obra de arte, essencialmente proto-barroca, porque o Duque de Cadaval dava instruções que queria o retábulo feito ao moderno, mas na altura, provavelmente por falta de verbas ou por falta de tempo, a verdade é que a magnífica obra é aquela que hoje aqui temos, que se terá prolongado, segundo indicações, até o ano de 1726. Esta é a magnífica Igreja de São Martinho de Lagoa, uma igreja na qual podemos ver testemunhos a caminho dos 400 anos. Vale a pena determos-nos para apreciar este magnífico exemplar de arquitetura religiosa, um magnífico exemplar que vale a pena uma visita.
Um dos documentos mais importantes para o conhecimento das nossas freguesias em meados do século XVIII surge-nos por instruções do Marquês de Pombal após o terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755, em que, de uma forma encapotada, ele deu instruções para saber a configuração e as especificações de cada uma das povoações do Reino de Portugal. É nesse âmbito que ficamos a saber informações preciosas acerca de Lagoa. E estamos num dos sítios referenciados, já nessa época, no ano de 1758, a Capela de Santo Apolinário. Nessa época, as indicações são muito precisas relativamente à configuração da igreja, da qual já falámos, à configuração da vida social de Lagoa nessa época, mas também nos são dados algumas informações relativamente a outras capelas que aqui existiam, entretanto desaparecidas. A Capela de São Filipe, da qual resta a memória na toponímia através da Rua de São Filipe, uma outra capela dedicada a Santo Ildefonso e ainda uma outra capela que, segundo as informações populares, seria uma igreja dedicada ao Divino Espírito Santo e, entretanto, desaparecida há cerca de 30, 40 ou 50 anos, sem ser muito especificado. Esta é uma capela humilde, de facto, é uma capela que subsiste no século XXI, mas que já em 1758 existia, e já nessa data existia a devoção a Santo Apolinário, assim como existia a devoção a Santa Bárbara, que ainda hoje se mantém lá no alto, para onde iremos de seguida. Como nos é mencionado no texto das Memórias Paroquiais de 1758, estamos na presença de uma das devoções mais antigas das gentes de Lagoa, Santa Bárbara. Santa Bárbara que, por vezes e erradamente, nos é dito que é a padroeira de Lagoa. De facto, e como vimos anteriormente, o efetivo padroeiro de Lagoa é São Martinho de Tours. Santa Bárbara, a qual é feita anualmente uma festa em finais de maio, a santa protetora das trovoadas, uma santa que tem uma história curiosa, que terá sido presa pelo próprio pai numa torre, daí a torre que é um dos seus atributos. Apesar de todas as remodelações feitas ao longo dos anos, estamos numa capela que nos relembra a devoção das gentes de Lagoa, uma devoção ancestral, como dito, cuja primeira referência nos aparece através do texto escrito pelo pároco de Lagoa em 1758. Outra das informações relevantes que podemos retirar das Memórias Paroquiais de 1758 relaciona-se com as atividades económicas dos nossos ancestrais, de todos aqueles que andaram aqui antes de nós, os nossos trisavós, tetravós. Para lá do cereal, essencialmente e maioritariamente o centeio, que era uma das bases da alimentação da população, é-nos mencionada também a produção de vinho, uma das excelsas produções de Lagoa. Mas, provavelmente, a mais importante de todas, temos aqui vestígios dessa mesma produção e ainda hoje temos lagares a funcionar em Lagoa. A produção de azeite, uma das atividades mais proeminentes nesta terra. Para quem nos esteja a acompanhar, poderá parecer estranho que as três produções, as únicas três produções mencionadas, fossem essas. De facto, no século XVIII, os nossos antepassados tinham uma alimentação muito distinta daquela que hoje temos. Uma das coisas que pode parecer estranho é que até há cerca de 200 anos não se consumia batata
nesta região. A batata só foi de facto introduzida aqui a partir da segunda metade do século XIX. A mesma coisa se pode aplicar às hortaliças ou à fruta. Ainda que fossem consumidas, não faziam parte do regime alimentar dos nossos antepassados do século XVIII. De facto, o consumo de hortaliças, como hoje conhecemos, as nossas couves, os nossos legumes e afins, só se institucionalizaram como alimentação de facto de base a partir de inícios do século XIX, por influência dos militares estrangeiros que para aqui vieram a propósito das invasões francesas. Mas para lá das atividades agrícolas, outras havia que os nossos antepassados desenvolviam e que justificariam esta ascensão, esta proeminência de lagoa que nos deu, por exemplo, um magnífico exemplar da Igreja de São Martinho, entre outras coisas que já abordaremos de seguida. Como dito anteriormente, outras atividades havia que davam uma grande dinâmica a esta terra. Uma delas, ainda recentemente, havia vestígios aí de amoreiras. Uma das atividades que no concelho de Macedo de Cavaleiros, no século XVIII e já anteriormente, dava grandes rendimentos à população, era a produção de seda. De facto, desde o final do século XVIII, depois da instalação da Real Fábrica de Sedas de Chacim, em 1788, as povoações em redor levavam a produção do casulo e a seda fina para ser transformada precisamente no Real Filatório, no moinho de seda à piemontesa de Chacim. Esse era um dos casos, e há referências para isso, no ano de 1789 e no ano de 1790. E também a referência à existência de um próprio moinho à piemontesa em Lagoa. No final do século XVIII, ficamos a saber que realmente esta era uma povoação com uma dinâmica anormal para a época, porque para lá da existência dos chamados, como eram designados, lavradores e também jornaleiros, coisa que é estranha porque havia mais lavradores do que jornaleiros. Quer dizer, havia mais proprietários do que propriamente funcionários para trabalharem na exploração da terra. Mas para lá disso, porque esta era uma terra agrícola, como toda esta região, é espantoso verificar as outras ocupações que havia em Lagoa. Há uma logo que chama a atenção, que é a existência de 6 padres em Lagoa, 6 clérigos. Em toda a região na qual estava incluída Lagoa, em termos eclesiásticos, que era o chamado distrito de Lampassas, só uma povoação tinha mais clérigos do que Lagoa, que era Izeda. E curiosamente, Lagoa, como dito anteriormente, que dependia da reitoria de Moraes, curiosamente Lagoa tinha mais clérigos a viverem aqui do que havia em Moraes, que só havia 5. Mas havia outras profissões realmente estranhas para uma terra com esta dimensão. Tínhamos ferreiros, tínhamos carpinteiros, tínhamos outras ocupações relacionadas, inclusive com a produção de roupa, como alfaiates, e há 2 que chamam a atenção. Havia um cirurgião e um barbeiro em Lagoa. Ora, o conceito de cirurgião e barbeiro na época era diferente daquela que temos hoje. Um barbeiro não era só e apenas o profissional que tratava da barba, como o próprio nome indica, ou o corte de cabelo. Tratava também de pequenas cirurgias, assim como o próprio cirurgião tratava, em alguns casos, da amputação de membros. Outra das coisas que chama a atenção era a quantidade de criados que aqui havia, os chamados criados de servir. Quer isto dizer que havia gente com dinheiro. Já foi mencionado que aqui havia 6 clérigos. Ora, os clérigos, na altura, para lá de tudo o que recebiam, nomeadamente as dízimas e tudo aquilo que o povo lhe dava, nomeadamente havia pastorais de bispos em que a população tinha que dar carros de lenha ao padre, a população tinha que dar, inclusive, alqueires de cereal. Para lá de tudo isso, ainda tinham direito à casa e, propriamente, aos criados e criadas de servir. Quando olhamos para a configuração profissional
de Lagoa em final do século XVIII, ficamos a perceber, de facto, e de seguida abordaremos isso, o porquê de Lagoa ter a dimensão que tinha, muito superior à grande maioria das povoações na altura que faziam parte do concelho de Bragança. Estamos na singela capela dedicada a Santo Arsénio, uma capela posterior à Santa Bárbara ou à de Santo Apolinário, uma capela mais recente. E estamos aqui porque isto reflete muito da religiosidade do povo e da forma como a religiosidade marcava a sociedade dos séculos XVIII e XIX, a sociedade dos nossos avós e bisavós. De facto, como dito, Lagoa tinha uma quantidade inusitada de clérigos, de padres a viverem na aldeia, 6 padres. É um facto, nós estávamos numa época em que, contrariamente àquilo que hoje acontece, havia uma média de 3,6 padres por freguesia. De facto, seguir a vida clerical era uma garantia de ascensão social e era também uma garantia de proventos. Como dizia há pouco, os padres tinham, para lá dos dízimos, que acabariam por terminar após a Revolução Liberal, a qual abordaremos de seguida, tinham uma ascendência espiritual e moral sobre as populações. Daí ser normal, pelas nossas freguesias, nomeadamente em Lagoa, temos uma proliferação tão grande de capelas, como é o caso desta de Santo Arsénio. Com toda a probabilidade, uma capela já mais recente, contemporânea, do século XIX ou do século XX. Mas este é um reflexo claro, não apenas da devoção das gentes, mas também da forma como a vida eclesiástica marcava a vida da população, numa época em que a grande classe, de facto, porque havia uma estratificação de classes, era a nobreza, ainda que para Lagoa o único nobre, de facto, que seja mencionado e era exterior, era o comendador da Ordem de Cristo, o Duque de Cadaval, ao qual se deve, em grande parte, a elaboração das obras na Igreja de São Martim, que já foram abordadas neste programa. O povo em si, que era a grande maioria, dependia espiritualmente dos clérigos, seguia as suas normas, incluindo uma que tem uma particularidade e que nada, obviamente, tem a ver com o Santo Arsénio. Numa das pastorais dos bispos do século XVIII, encontramos, de facto, a primeira referência a caretos no concelho de Macedo Cavaleiros. Em 1711, sai uma pastoral em que era proibida a permanência de caretos e de outras figuras mascaradas ou com chocalhos em manifestações religiosas. De facto, a Igreja tinha um grande poder sobre as populações em termos de controlo, em termos de controlo moral, em termos do rol de confessados e, inclusive, em termos de dados demográficos que avaliaremos de seguida. Era, de facto, a Igreja e não o Estado que sabia a quantidade de população que havia em cada povoação. Esta, de facto, é uma capela isolada, uma capela que não deixa de ser magnífica e uma capela que merece, obviamente, a devoção de todos os lagoenses. A história de Lagoa prosseguiria na transição do século XVIII para o século XIX, particularmente com a instalação das ideias liberais. Como muitos sabem, por cerca dos anos 1820, 1822, surgiriam a chamada Revolução Liberal, que se prolongaria ao longo de alguns anos, até pelo menos 1836, quando, em definitivo, termina o chamado Antigo Regime. E porque é importante falar da Revolução Liberal em Lagoa? É habitual na história de Portugal ser mencionado que no interior transmontano e particularmente nas paróquias rurais que havia uma grande adesão
aos miguelistas, isto é, aos ideais mais conservadores provenientes do antigo regime. A verdade, porém, é que há vários exemplos de quem aderiu nas paróquias rurais à Carta Constitucional, ou seja, aos ideais liberais. E Lagoa foi um dos casos. Há notícias não só do reitor de Moraes, como já foi dito anteriormente, Lagoa estava dependente eclesiasticamente da reitoria de Moraes e da Comenda da Ordem de Cristo de Santo André de Moraes. O que é um facto é que as notícias é que os curas de Lagoa, conjuntamente com o reitor de Moraes, do qual estavam dependentes, foram dos grandes partidários dos ideais liberais. E daí a chamada de atenção para este facto. Este modo mais liberal de ser, e como veremos à frente, haveria de ter o seu reverso a quando da instauração da República, já na primeira metade do século XX. Mas aqui fica uma noção de que agentes de Lagoa já eram pessoas com ideais diferentes quando falamos da Revolução Liberal. E outras questões relacionadas com Lagoa, com a sua população, com os seus valores demográficos e inclusive com a instalação do ensino em Lagoa, já veremos de seguida. Mas o século XIX e as revoluções liberais trouxeram-nos outras particularidades importantes para Lagoa. Estamos na Rua de São Filipe, mencionado anteriormente que aqui, alguns, terá existido uma capela em honra deste santo, hoje não existente. Mas o século XIX, dizia eu, trouxe outros factos importantes para a história de Lagoa. Anteriormente tinha sido referido que Lagoa passou, a partir do reinado de Dom Dinis, no longínquo século XIII, a fazer parte do vasto alfoz do Concelho de Bragança. As reformas liberais e as reformas administrativas vindas com o liberalismo trouxeram uma grande mudança para Lagoa também. No ano de 1836, depois de muitos séculos a fazer parte do Concelho de Bragança, Lagoa haveria de ser inserida no Concelho de Izeda. Um concelho no qual permaneceria por pouco menos de 20 anos, porque a partir de 1855 passaria a integrar o Concelho, o novo Concelho do Distrito de Bragança, que tinha sido criado em 1853. Em 1855, o Concelho de Izeda é extinto e Lagoa passa para o Concelho do qual faz parte, até à atualidade, o Concelho de Macedo Cavaleiros. Estamos num sítio icónico para a população de Lagoa, um local que serviu para saciar a sede a tantos e tantos lagoenses. E por falar em população de Lagoa, qual foi de facto a evolução da população de Lagoa? Os primeiros dados de facto que temos para esta freguesia remontam ao numeramento de 1527, 1530 e nessa altura Lagoa tinha já o fantástico número indicado de 40 fogos. 40 fogos que deveriam equivaler sensivelmente a 140 pessoas. Ora, em pleno século XVI, já era um número considerável para uma aldeia, então, do Concelho de Bragança, como já dito anteriormente. Foram necessários mais 2 séculos para, no final do século XVII, a dados de cerca de 1685 ou 1695, sabermos, pela coreografia portuguesa do início do século XVIII, em 1706, que, de facto, a população de Lagoa tinha aumentado consideravelmente. Relembremos que em 1530 possuía 40 fogos. Em 1706 já nos são indicados 140 fogos.
mais do que triplicou a população de Lagoa. E é verdade que ao longo do século XVIII a população foi aumentando, com uma exceção na segunda metade do século XVIII, em que de facto há uma ligeira diminuição da população, devido essencialmente às epidemias que por aqui graçaram, nomeadamente o tifo enxantemático, mas outro tipo de doenças, nomeadamente gastrointestinais, e outras doenças ainda como a varíola ou as gripes, que dizimavam imenso a população. O século XIX há de trazer-nos novos dados sobre a população de Lagoa. Já no século XIX chegou a atingir valores de cerca de 600 habitantes, que diminuíram na segunda metade do século XIX. Não devido a doenças, mas porque houve uma alteração substancial nas condições económicas da população, o que a levou, a partir da independência do Brasil em 1822, a emigrarem precisamente para o Brasil. E nota-se claramente, na segunda metade, essencialmente no terceiro quartel do século XIX, uma diminuição substancial na população em Lagoa, devido precisamente à imigração para o Brasil, da qual constam nos registros imensos pedidos de passaporte em direção a esse país. O início do século XX haveria de marcar uma inversão na população que voltaria a crescer para ter novamente uma diminuição entre os anos 1920 e 1930, em que a população volta a diminuir com nova vaga de imigração para o Brasil. Mas a partir de 1930 há um incremento substancial na população de Lagoa, chegando aos anos 60, ao censo de 1960, em que Lagoa chegou quase ao patamar dos 1000 habitantes. Em 1960, Lagoa tinha 960 habitantes, período a partir do qual, obviamente, com o fenómeno da guerra colonial, com uma degradação substancial das condições económicas, que levou a uma grande vaga de imigração, desta vez não para outro continente, mas sim para o continente europeu, essencialmente para a França. Hoje, ano de 2023, e reportando-nos aos últimos dados dos censos de 2021, esta magnífica povoação resume-se a 271 habitantes. Basta pensar no quanto já teve quando há cerca de 60 anos tinha, como dito, 960 habitantes. Mas a história de Lagoa não se fica pelos dados demográficos. Outras coisas aconteceram no século XX, mas essas já continuaremos de seguida. Estamos num local simbólico para tantos e tantos lagoenses. Aqui aprenderam as primeiras letras. E por mencionar primeiras letras, falávamos há pouco sobre a Revolução Liberal, pois data dessa altura, especificamente do ano de 1822, há 201 anos, a primeira vez que temos uma indicação da reclamação do juiz do povo e dos moradores de Lagoa a reclamarem a instalação aqui de uma cadeira de primeiras letras. Obviamente não foi conseguido de imediato, mas esta escola, que aqui temos, um edifício claramente do Estado Novo, não foi a primeira escola que existiu em Lagoa, porque a primeira escola apenas para o sexo masculino foi instalada aqui no ano de 1861. Mas aquela que hoje legitimamente reclamava igualdade haveria de chegar a Lagoa já no início do século XX, em 1901, quando aqui foi instalada a primeira escola feminina. Estávamos ainda no período em que vigorava neste país a monarquia. Seria já, como é sabido, em 1910 que foi instaurada a República. E falamos na instauração da República porque há uma história curiosa
associada à lagoa. Em 1911, que aqui, pelos vistos, a República demorou a instaurar-se, houve uma rebelião na sede do Conselho, em Macedo Cavaleiros, em que tentaram e voltaram a restaurar a monarquia. E quem foi um dos principais líderes dessa rebelião? Precisamente o pároco de Lagoa. O pároco de Lagoa, que nessa altura era um monárquico assumido. Esta é um pouco a história desconhecida de Lagoa, mas a história haveria de prosseguir pelo século XX, com grandes mudanças que hoje são visíveis, como será possível aferir com as imagens transmitidas por este programa feito para os lagoenses. Mas já falaremos todo esse lado do empreendedorismo, da produção de azeite, uma das grandes produções desta terra, mas também da continuação, como vimos anteriormente, da moagem e do fabrico do pão, como hoje é um grande exemplo e um icónico exemplo de Lagoa, a Tia Maria Luísa. E falámos já anteriormente em corriças e na existência de rebanhos. Ainda hoje permanecem 2 rebanhos de cabras e 4 rebanhos de ovelhas aqui na freguesia de Lagoa, que permitem a produção do magnífico queijo, mas também a carne fantástica do cabrito ou do cordeiro. Lagoa é um pouco isto, mas já falaremos desse empreendedorismo de seguida. Estamos numa terra onde ainda permanecem imensas atividades agropecuárias. Ainda hoje persistem aqui rebanhos de cabras e de ovelhas. Estamos em frente a uma antiga corriça, a corriça dos Degues, muito perto da Ribeira dos Gaviões. Passámos pela Quinta do Paradela, passámos pela Quinta dos Degues também. Antigas atividades, nomeadamente de exploração de amêndoa. Hoje, como dito, permanece a exploração agropecuária. Estamos também numa magnífica região de caça, mas disso já falaremos mais à frente. Esta ainda hoje permanece, não obstante a diminuição da população, uma terra, uma freguesia cheia de atividades que ainda consegue, como vemos aqui atrás, manter a preservação daquilo que os nossos avós faziam. Estamos na conhecida Ribeira de Talhas. Divido os termos de Lagoa do Talhas. E por que estamos aqui? Porque uma das atividades que marcou os tempos recentes, do século XX até ao século XX, da população de Lagoa, era o fabrico, o chamado fabrico do pão. Estamos neste local porque aqui se situa um dos 6 moinhos que havia na abrangência desta ribeira, o conhecido como o Moinho do Padeiro. E em terras do magnífico pão da Tia Maria Luísa, não poderíamos deixar de relevar uma atividade que foi tão importante para os nossos antepassados, provavelmente para os, como já dito, avós, dos nossos avós. O prazer que eu tenho na vida, as melhores diversões que eu posso ter é fazer uma fornada de pão. O pôr a farinha naquela macheira, amassar aquela farinha e ver a quantidade de pães que dá aquela pouquinha farinha e vê-los cheios do forno. Para mim não há prazer igual. O segredo do pão que é pão, é água, sal e farinha. São 3 coisas. Depois de amassado, é paciência, é a massa que manda em mim, não sou eu que mando nela. É a massa que manda. Quando ela dorme, quando desperta, já está, deixa-se despertar com jeitinho, que não tenha um despertar violento. E então, depois de desperta, a gente molda, põe-a no tendal,
para ela dormitar mais um bocadinho e depois põe-o no forno. Dentro de toda a atividade do empreendedorismo desta freguesia, como não poderia deixar de ser numa região desde sempre ligada à caça, aliás o concelho de Macedo Cavaleiros é considerado como capital da caça, teve a magnífica estalagem do Caçador, Lagoa não é exceção e a atividade cinegética aqui também é importante. A Associação de Caçadores de Lagoa, fundada em 1989 e que teve um grande dinamismo nos últimos anos. Uma associação que promove atividades relacionadas com a caça menor, como o coelho, a lebre ou a perdiz ou os tordos, mas também a chamada caça maior, com batidas e montarias ao javali e também a chamada caça de corso de aproximação. Ora, aqui também há corsos e bastantes pelos vistos. Esta é uma associação que vem dando um dinamismo imenso a esta freguesia e deixo aqui uma particularidade que não será muito habitual num programa deste género. Um agradecimento muito especial a todo o apoio que a gente ligada à Associação de Caçadores de Lagoa deu para podermos ter concretizado as imagens, muitas das imagens deste programa. Esta associação é uma prova do dinamismo e do empreendedorismo que temos falado relativamente a esta freguesia e que deveria ser, e acho que é, um grande orgulho para todos os lagoenses. Esta foi uma longa viagem, de facto. Uma viagem que começou há quase 6.000 anos. Uma viagem que começou no Forno da Velha, nas imediações do rio Azibo. Uma viagem que termina na abrangência de outro rio icónico para Macedo Cavaleiros, o rio Sabor, o rio Salavor dos antigos, dos romanos. Esta foi uma viagem longínqua, como digo. Lagoa tem tanto, tem imenso para contar. Este foi um resumo de uma história riquíssima, onde entra património, onde entram documentos antiquíssimos, onde entra um deles, e hoje estamos no ano 2023 e no próximo ano Lagoa cumpre 830 anos sobre o seu primeiro registro documental. Esta é uma viagem também pelas gentes, pelas tradições, pelas atividades. Uma viagem que não termina hoje, que há de prosseguir no futuro. Uma viagem que desejamos, conjuntamente com a Junta de Freguesia de Lagoa, conjuntamente com a Associação de Caçadores de Lagoa, que encha de orgulho todos os lagoenses. Este foi o Abondadi, um cibinho de Lagoa.